Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, que a paz de Deus esteja sobre a sua casa, esteja com vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra que vai te fortificar, uma palavra que vai edificar vocês, que vai fortalecer cada um de vocês. E a palavra de Deus hoje se encontra em Romanos capítulo 1, no versículo 17. Eu vou estar lendo para você aqui, que diz o seguinte: esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé, tal como a Escritura afirma: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Temos que andar por fé e não por vista. A palavra de Deus, ela afirma que andamos por fé e não pelo que vemos. Você pode ver lá em 2 Coríntios, também fala, capítulo 5, versículo 7. Não devemos ser guiados pelas circunstâncias momentâneas, mas sim por aquilo que acreditamos. A fé nos faz enxergar o invisível e acreditar no impossível. O escritor da carta aos Hebreus também, ele cita a história de um homem que caminhava literalmente pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Em Hebreus você vai ver lá Romanos 11, versículo 8. Abraão, além de ser o próprio emblema da fé, ele caminhava de fé em fé na total dependência divina. Você só consegue ter a total dependência divina através da fé em Deus e em Jesus Cristo. Que Deus possa encher o seu coração de fé e que você não venha olhar pelas circunstâncias pelas quais você está passando hoje, pelos problemas, pelas aflições, pelas dificuldades que você está vivendo no dia de hoje. Não olhe para elas. Deus, ele é muito mais maior do que esse problema que você está enfrentando hoje, de que essa circunstância, de que essa dificuldade que chegou na sua vida agora de uma vez, do nada. Não olhe para esse problema seu. Olhe para Deus, o autor e consumador da nossa fé, para Jesus Cristo. Não caminhe por vista, não olhe para as circunstâncias. Tenha sempre os seus olhos firmados em Cristo Jesus, e Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar a bênção. O Senhor Jesus Cristo ficou impressionado também com a fé de um homem que nem era israelita, e ele expressou assim, dizendo para todos que estavam em volta dele ali: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Está lá em Mateus capítulo 8, no versículo 10. É porque Jesus, ele quis ir até a casa do centurião romano para curar o servo dele que estava doente. O centurião romano foi e voltou-se para Jesus e disse: não preciso de ir lá, porque eu também tenho gente superiores a mim, e tenho servos também. Quando eu digo a um faça isso, ele faz. Eu digo um vai ali, ele vai. Eu sei também que se eu disser apenas uma palavra, o meu servo ficará curado. Aí Jesus ficou tão maravilhado que ele se expressou dessa maneira ali, que nem Israel, a terra dele, que ele nasceu, para a qual ele veio, ele achou tanta fé como desse centurião romano. E de fato, quando esse centurião romano chegou na casa dele, ele perguntou para os servos dele que hora que o rapaz lá tinha sido curado, e viu que era a mesma hora que Jesus disse: vai, porque a sua fé curou o seu servo. Pelo como você teve fé, ele está curado, ele está sarado. Então Jesus quer fé, ele quer uma fé viva, ele quer uma fé ativa, e ele vai te dar, e ele pode te dar, e pode aumentar a sua fé. A coisa que mais chamava a atenção de Jesus Cristo era a fé das pessoas. E também o que chamava muita atenção também de Jesus Cristo é algumas pessoas que tinham falta de fé, como os próprios seguidores dele. Tinha muitos que estavam seguindo ele ali, mas não tinha fé, tinha falta de fé, e Jesus ficava indignado, E não, mas até quando eu terei que ficar com vocês? Até quando eu terei que suportar vocês? As pessoas ali do lado dele, vendo ele ressuscitar mortos, vendo ele curar pessoas leprosas, vendo ele expulsar demônios, vendo vários milagres, O primeiro milagre que ele realizou, que foi transformar água em vinho, e ainda assim tinha pessoas que duvidavam dele. Então ele ficou indignado. Ele expressou também a indignação dele pela falta de fé de muitas pessoas. E nós não precisamos ter falta de fé, porque a própria nossas vidas, as próprias circunstâncias que nos rodeiam,
né, as coisas boas que nos acontecem, o ar que nós estamos respirando, né, a comida que nós comemos, os livramentos que nós recebemos, vem de Deus para as nossas vidas. E seja uma oportunidade que a gente tem de ter fé em Deus, e precisamos ter fé em Deus, devemos ter fé em Deus. O Senhor Jesus Cristo chegou a exortar os seus discípulos a terem fé no Deus eterno, dizendo: tendes fé em Deus. Você pode ver lá em Marcos 11, no versículo 22. O apóstolo Paulo também ele acreditava que havia uma medida de fé repartida por Deus a cada um. Romanos 12, versículo 3. O apóstolo Paulo ainda falou da proporcionalidade da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12 também, versículo 6. E também reconheceu que a fé não é de todos, segundo Tessalonicenses 3:2. Portanto, é preciso caminharmos de fé em fé. Nós precisamos caminhar de fé em fé, principalmente agora nos últimos dias. Principalmente agora. E temos que ter muito cuidado, porque Jesus ele falou, ele advertiu que quando ele voltar, será que ele vai achar fé na terra? E muitas pessoas estão perdendo a fé. Que você não venha perder a sua fé, mas que você venha aumentar a sua fé, que você venha edificar a sua fé em Cristo Jesus. O apóstolo Judas também ele nos exortou a batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, a cada um de nós. Você pode ver lá em Judas também, capítulo 1, versículo 3. E chegou a chamar a nossa fé de santíssima. Judas 1, 20. Então a fé, ela é uma âncora que permanece ao lado, uma âncora que nos dá esperança, que nos dá força, né? Uma âncora da esperança, do amor, né? Como as três maiores virtudes do cristianismo, né? 1 Coríntios 13:13. Então que nós venhamos prosseguimos na caminhada da fé, rompendo as barreiras e transportando os montes, né? Esta é a vontade de Deus para nossas vidas, que você possa caminhar de fé em fé, né? E não olhar para as situações, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Deus que está acima de todas as coisas e que pode todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por você, quem será contra você? Então pegue firme nesse nosso Deus, se aproxime mais dele, leia mais a Bíblia, pratique mais a palavra de Deus, para que você possa ter uma fé viva, uma fé ativa. E lá no livro de Tiago fala que não é suficiente termos fé, mas devemos ter também as obras nos acompanhando, porque uma fé sem obras, ela é morta. Assim como o corpo sem espírito é morto, a fé também sem obras é morta. Que você venha ter uma fé acompanhada de obras, dando os frutos para o qual Jesus chamou para que você venha dar. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, que você seja edificado, abençoado e fortalecido em Cristo Jesus. Agora eu quero estar orando por você, eu quero estar liberando uma oração de bênção, uma palavra de fé, né? Uma cura para você, uma prosperidade para você, a paz, né? As bênçãos, as vitórias de Deus sobre a sua vida e o aumento da sua fé também. E é importantíssimo você fechar os seus olhos, aproveite esta oportunidade, você não sabe se você vai ter mais essa oportunidade. Então aproveita, feche os seus olhos e ore comigo no nome de Jesus Cristo. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, por o Senhor nos ajudar a caminhar de fé em fé, Pai, e não por vista, Pai. Ó Pai, essa pessoa que está só olhando para os problemas, ó Pai, essa pessoa que está olhando só para as dificuldades, ó Pai, para as circunstâncias, ó Pai, e está só se enfraquecendo, ó Pai. Ela está só se enfraquecendo, está só se afundando cada vez mais. Desperta ela agora, Pai. Desperta ela, ó Pai. Enche ela de fé, Pai. Ajuda ela a ter uma fé viva, ativa. E ajuda ela a caminhar, Pai, de fé em fé, Pai. Ajuda, ó Pai, no nome do seu Filho, ó Jesus Cristo, ó Pai, a acreditar, Pai, que nada para o Senhor é impossível. E agindo o Senhor na vida dela, agindo o Senhor nessas circunstâncias pelas quais ela está passando, quem impedirá, Pai? Que eu possa, Pai, remover esse problema que ela está passando agora, Pai. Ó, Pai, essa situação difícil, Pai. Essa tristeza que assolou ela, Pai, que veio, Pai, sobre a vida dela hoje, ó Pai. Ó Pai, conforte o coração dela paz, ó Pai, dela ânimo, ó Pai, dela entusiasmo, ó Pai. Ó Pai, ajude ela a acreditar, Pai, no Senhor, Pai. Ajude, ó Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, a entender de que o Senhor está no controle de todas as circunstâncias, de todas as situações, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, né? Que você possa ter a sua fé edificada, aumentada em Cristo Jesus, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente.